interpretação de texto, tá? Então, desliguem os microfones. Eu já vou fazer com vocês a número 1. A número 1 não, a número 2. Que a número 2 fala assim, ó. Seu professor vai ler o texto em voz alta, você vai acompanhar a leitura e vai sublinhar as palavras que você não conhece, tá? Então, essa primeira parte nós vamos já fazer e depois eu explico para vocês. Então, eu vou ler o texto. O texto está na página 9, é esse texto aqui, ó. Esse aqui, tá? Você vai acompanhando. E se por um acaso eu falar alguma palavra que você não conhece, que você nunca ouviu, você sublinha ela, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler o texto. Todo mundo prestando atenção. Blog Viagens. Seção Ops. Postado por Henrique. Paguei mico na viagem. Na semana passada, viajei de ônibus para Curitiba com meu pai, minha mãe e minha prima. Durante o trajeto, houve uma parada para as pessoas se alimentarem ou irem ao banheiro. E eu desci com minha prima para ir até uma lojinha comprar água e biscoitos, enquanto minha mãe nos observava da porta do ônibus. Quando saímos da lojinha, subimos no ônibus e reparamos que havia duas senhoras sentadas nas nossas poltronas. Não vi meu pai nem minha mãe, então pensei que eles haviam descido para ir ao banheiro e que essas senhoras sentaram nos nossos lugares por engano. Falei para elas, com licença, acho que as senhoras estão nos lugares errados. Elas nos olharam como se não estivessem entendendo nada. Nesse momento, minha mãe gritou lá da porta do ônibus. Henrique e Luana, vocês estão no ônibus errado. Desçam já daí. Fiquei vermelho no mesmo instante, porque o ônibus inteiro começou a olhar para mim e para minha prima. Pedimos desculpa para as duas senhoras e descemos correndo. Desde esse dia, eu presto bastante atenção por onde ando. Então, esse aqui é um texto super simples, né? Um relato de duas pessoas que estavam viajando, né? Então, aqui, gente, o que vocês vão fazer? Se tinha alguma palavra aí no texto que você não conhecia, era só você sublinhar. Mas se você conhecia todas elas e não tem nenhuma aí que seja desconhecida do seu vocabulário, não tem problema nenhum, tá? Então, agora, o que eu quero explicar para vocês? As questões de número 3 até a questão de número 3 até a número 10, você vai fazer tudo relacionado a este pequeno texto que eu acabei de ler para você, tá? Todas as respostas estão no texto. Então, volte no texto, leia o texto novamente para você responder, ok? Número 11. Tia, não entendi a número 6. Número 6. Observe a imagem. Seção Ops. Isso aqui é como se fosse um slogan, né? Agora responda. De que maneira o nome dessa seção do blog se relaciona com o relato publicado? Quando você fala alguma bobeira, você não fala assim, ops, errei. Quando você passa alguma vergonha, você não pode usar a palavra ops para você se voltar naquele erro que você teve. Então, aqui o que está falando? O que essa seção blog se relaciona com algo publicado? Aí você pode colocar lá o quê? Que foi, por exemplo, pode ser devido ao erro das meninas de terem entrado nos meninos de terem entrado no ônibus errado. Pode ser relacionado à vergonha que eles passaram, tá? Então, aí você vai colocar de acordo com as suas palavras, tá? Você vai colocar de acordo com o que você achou lá lendo o texto. Número 11. Converse com o professor e os colegas sobre outros meios que podem ser usados para compartilhar relatos. Então, aí, gente, o que você pode colocar na número 11? Por meio de e-mail, por meio de mensagens, né? Através do WhatsApp. Hoje em dia, a maioria das pessoas usam WhatsApp, né? Então, vocês vão colocar aí de acordo com o que a gente já falou primeiro. E-mail, mensagem, WhatsApp. Pode colocar só esses 3, que é o mais comum aí nos dias de hoje, tá?
Certinho? Agora eu vou falar para vocês sobre a página 15. Olha só o que você vai fazer na página 15. Eu passei até a 16. Então, olha só o que você vai fazer na página 15. Agora é a sua vez de compartilhar experiências. Eu li para vocês a experiência de outras duas crianças. Agora é a sua vez de compartilhar experiências. Escreva um breve relato sobre alguma viagem ou algum passeio que você fez com sua família. Antes de escrever, planeje o seu texto. Então, aqui, gente, você vai pensar sobre algum passeio que você fez, alguma viagem, algo engraçado que aconteceu. Procure seguir o mesmo sentido do texto que eu acabei de ler lá para você, tá? Nesse texto em questão de ser algo engraçado, algo que você tenha passado vergonha, alguma coisa nesse sentido. Então, quem será o leitor do seu relato? Então, você vai pensar que serei eu, no caso, né? Eu estarei lendo o seu relato. Então, quem será o leitor do seu relato? Você vai pensar, minha professora. Qual será o assunto? Qual que é o assunto? Você vai levar o tombo que eu levei no meio do restaurante. Tá, vai ser esse o seu assunto. Quando e onde a situação aconteceu? No dia tal, no restaurante tal. Eu estou dando exemplo do restaurante, mas você vai colocar onde o fato aconteceu. Quem estava envolvido na história além de você? Aí vai ser quem estava com você, sua irmã, seu irmão, sua mãe, seu pai, quem estava com você nesse momento, tá? E por último, há algum sentimento que quero transmitir com o texto, como alegria, tristeza, saudade, etc? Então, o que o seu texto vai transmitir para mim a hora que eu estiver lendo? Eu vou sentir que quando você escreveu o texto, é algo que te traz saudade? Eu vou sentir que é algo que foi engraçado para você? O que o seu leitor, quem vai ler o seu texto vai sentir a partir do seu texto? Tá? Então, tudo isso você tem que planejar antes do texto. Então, aqui nós temos as linhas, tá vendo? Essa primeira linha pequenininha aqui em cima é a linha que você vai colocar o seu título, tá? Você vai dar o título ao acontecimento. E aqui é onde você vai escrever o seu texto. Lembrando que não precisa ser nenhum texto extraordinário de muitas palavras e muitas linhas, tá? Você pode escrever o básico, porém objetivo e que conte tudo isso que foi falado para você aqui em cima. Certinho? E na página 16 e última, você vai marcar lá, ó, o seu relato. Aí você vai marcar no final. Depois que você escreveu o seu texto, você vai conferir se você fez tudo que está pedindo aqui. Certo? Esse aqui é o último. Você vai responder com um X em sim ou não. Eu coloquei título? Ah, não, esqueci. Então, você vai marcar não. Ah, eu coloquei o título. Então, sim. Meu texto tem parágrafo? Sim. Ah, não, esqueci do parágrafo. Então, você vai marcar não. Certo? Então, de acordo com o que está escrito lá, tá bom? Alguma pergunta sobre a tarefa de português? Não? Ficou claro aí tudo que é para fazer? Lembrando que as primeiras partes são interpretações de texto, né? Importante interpretar o texto, interpretar o enunciado. Leiam com atenção as perguntas, tá? Quando for responder, dê respostas sempre completas, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Não? Ficou tudo certinho aí para todo mundo? Ok? Então tá bom, então. Então a tia Raíssa vai encerrar aqui. Vou editar os vídeos para poder mandar. Assim que terminar, eu mando a foto das correções, tá? Tia, Oi. eu não entendi a número 5. Número 5? Na página 16. 5 da página 16. Ó, aqui você vai revisar o seu texto. Você escreveu lá o seu texto, certo?
Colocou título, colocou parágrafo, seu texto começou com letra maiúscula. Aqui na página 15, aqui, ó, bem aqui você tem alguns critérios, tá vendo? Aqui você tem alguns critérios que o seu texto tem que ter. Seu texto tem que ter tudo que tá falando aqui, certo? Tudinho que tá pedindo aqui, você tem que ter no seu texto aqui a hora que você for escrever. Aí no final, lá fala assim, ó, o relato tem um título. Lá no seu relato, você colocou um título? Se você colocou, você vai marcar sim. Se você esqueceu, você vai marcar não. Aí depois fala assim, ó, o relato apresenta uma sequência de acontecimentos de quando você chegou no lugar, de quando tudo aconteceu, tem uma sequência ou tá tudo bagunçado? Você já pula para a parte do tombo antes de ter chegado no lugar. Se tem uma sequência, se segue uma ordem, você vai marcar que sim. Se não, você vai marcar que não. Lembrando que marcar não é nenhum pecado, tá? Você não precisa estar com tudo perfeito, tá bom? Podem ter algo que vem errado aí. Não Tia. Próximo. Foram Tia citados Rai. lugares e... Só um minutinho. Foram citados lugares e pessoas de modo adequado? Se sim, você vai colocar sim. Se não, você vai colocar não. Mas essa página aqui é só depois que o seu texto já estiver pronto, tá? Você precisa do texto pronto, você precisa ler para revisar, para depois você fazer essa revisão aqui. Certo? Entendeu? Uhum. Entendeu? Quem perguntou, entendeu? Sim. Sim? Então tá bom então. Então, ó, um beijo. Qualquer dúvida pode me chamar. Já eu chego com a mensagem aí, com a mensagem lá no grupo com as fotos, tá bom?